Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da Rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Grêmio e Mirassol. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Flamengo, jogando fora de casa. Já o Mirassol venceu por 5-1 Bahia jogando em casa. O Grêmio está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Mirassol está na 6ª colocação, tenta uma vitória para abrir vantagem com relação aos times que estão fora do G6. Tanto o Grêmio quanto o Mirassol vem para essa partida 3 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Mirassol vem no momento melhor, bem empolgado após a atuação histórica que teve na última rodada, mas pelo Grêmio jogar em casa, vide um ponto contra o líder do campeonato fora de casa, e por ter a estreia de alguns dos seus novos reforços, acredito que o Grêmio vai vir com uma motivação a mais para essa partida. Eu vou de Grêmio, 1-0, gol do Carlos Vinícius. Agora vamos falar de Fortaleza e Vitória. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Internacional jogando fora de casa. Já o Vitória venceu por 1-0 o Atlético Mineiro jogando em casa. O Fortaleza está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta vencer para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o Vitória está na 17ª colocação. Tenta vencer para sair da zona de rebaixamento. O Vitória tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 8 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. Já o Fortaleza vem para essa partida 8 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vem de 4 derrotas seguidas e vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer jogando no Castelão. E o Fortaleza que vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber o que é vencer o Vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Estreia do Martim Palermo no comando do Fortaleza. O Fortaleza precisa mostrar serviço na estreia do seu novo treinador. Duelo de 6 pontos para as duas equipes. Vou de Fortaleza para essa partida, 1-0, gol do Alanzinho. Agora vamos falar de Palmeiras e Internacional. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Corinthians jogando fora de casa. Já o Internacional venceu por 2-1 Fortaleza jogando em casa. O Palmeiras está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Flamengo, que é o líder da competição. Já o Internacional está na 10ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. O Palmeiras vem para essa partida 9 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. E vem de mais 3 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Já o Internacional vem para essa partida tentando quebrar um tabu. O Internacional nunca venceu o Palmeiras jogando no Allianz Parque. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu vou falar uma coisa com toda honestidade aqui. Se o Internacional apresentar aquele futebol que vinha apresentando nos últimos jogos antes da parada para a data FIFA, o Internacional tem que levantar a mão para o céu se não levar uma goleada do Palmeiras nesse jogo. Eu vou numa vitória e numa boa atuação do Palmeiras para essa partida. Eu vou de 3-1 Palmeiras. 2 gols de Vitor Roque e 1 gol de Andreas Pereira pro Palmeiras. E pro Internacional eu vou num gol do Alan Patrick. Agora vamos falar de Fluminense e Corinthians. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Santos jogando fora de casa. Já o Corinthians empatou em 1-1 contra o Palmeiras jogando em casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Fluminense teve classificação contra o Bahia. Já o Corinthians teve classificação contra o Atlético Paranaense. O Fluminense está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians está na 12ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Fluminense vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota no Maracanã na temporada. Vem de 3 vitórias consecutivas jogando como mandante. Já o Corinthians vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. E vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2017 não vence o Fluminense jogando no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Fluminense ter chance de poupar alguns titulares por conta da Sul-Americana meio de semana, eu acredito que o Corinthians tenha condições de somar pelo menos 1 ponto jogando contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Eu vou num empate para essa partida, eu vou de 1-1. Vou de Cano pro Fluminense e Yuri Alberto pro Corinthians. Agora vamos falar de Bragantino e Sport. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 4-1 do Botafogo jogando fora de casa.
Já o Sport perdeu de 3-2 do Vasco jogando em casa. O Bragantino está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para encostar nos times que estão no G6. Já o Sport está na 20ª colocação. Não tem como sair da zona de rebaixamento e muito menos da lanterna nessa rodada. Mas o Sport tenta vencer para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Sport vem para essa partida 3 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Bragantino pesa dar uma resposta após a goleada sofrida no último jogo. Por jogar em casa e por enfrentar o lanterna da competição, o Bragantino tem o dever moral de vencer essa partida. Eu vou numa vitória do Bragantino para esse jogo, 2-1. 2 gols de Eduardo Sacha para o Bragantino e para o Sport eu vou no gol do Pablo. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Santos. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Vitória jogando fora de casa. Já o Santos empatou em 0-0 contra o Fluminense jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Mineiro teve eliminação na Copa do Brasil para o Cruzeiro. Já o Santos teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Mineiro está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Santos está na 16ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro vem para essa partida 24 derrotas seguidas na temporada. Já o Santos vem de 3 rodadas sem saber o que é vencer no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Os dois times têm a pressão de vir numa sequência de maus resultados, mas pelo Atlético Mineiro vir de uma eliminação na Copa do Brasil para o seu maior rival e por jogar diante do seu torcedor, eu vejo a responsabilidade de vencer maior para o lado do Atlético Mineiro. Eu vou de Atlético para esse jogo, 2-1. Hoje Hulk e Júnior Alonso para o Atlético Mineiro e para o Santos eu vou no gol do Barreal. Agora vamos falar de Juventude e Flamengo. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Ceará jogando fora de casa. Já o Flamengo empatou em 1-1 contra o Grêmio jogando em casa. O Juventude está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Flamengo está na 1ª colocação. Tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. O Flamengo veio para essa partida 8 jogos sem saber como a derrota na temporada. E de mais 5 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Já o Juventude vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 97 não perde do Flamengo no Alfredo Jaconi. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É inegável que o Flamengo é favorito, venha num momento superior e muito melhor do que o do Juventude, mas eu acredito que o Juventude novamente vai surpreender o Flamengo jogando em Caxias do Sul. Eu vou numa vitória do Juventude para esse jogo, 1-0 gol do Nenê. Agora vamos falar de São Paulo e Botafogo. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Cruzeiro jogando fora de casa. Já o Botafogo venceu por 4-1 o Bragantino jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Botafogo teve eliminação na Copa do Brasil para o Vasco. Já o São Paulo teve a semana inteira livre para trabalhar. O São Paulo está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão no G6. Já o Botafogo está na 5ª colocação. Teve uma vitória para aumentar sua vantagem com relação aos times que estão fora do G6. O São Paulo vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota no Morumbi na temporada. Vem de 4 vitórias seguidas jogando em casa na competição. Já o Botafogo vem de 6 jogos sem saber como a derrota fora de casa no Brasileiro. Vem de 5 vitórias consecutivas como visitante no Brasileiro. E o Botafogo que vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2020 não perde do São Paulo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Botafogo tem feito seus melhores jogos no Brasileiro fora de casa. Precisa dar uma resposta para o seu torcedor após a eliminação no Clássico para o Vasco na Copa do Brasil. Mas por esse ser um jogo de 6 pontos para o São Paulo na briga pelo G6 e pelo São Paulo jogar diante do seu torcedor, eu vou numa vitória do São Paulo para esse jogo. 1-0 São Paulo, gol do Rodriguinho. Agora vamos falar de Vasco e Ceará. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-2 o Sport jogando fora de casa. Já o Ceará perdeu de 1-0 do Juventude jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Vasco teve classificação na Copa do Brasil contra o Botafogo. Já o Ceará teve a semana inteira livre para trabalhar. O Vasco está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Ceará está na 11ª colocação. Teve uma vitória para subir posições. O Vasco vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada, mas vem de 3 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Já o Ceará vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada, e vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Vasco que precisa emendar a segunda vitória consecutiva no Brasileiro para ganhar um respiro na competição.
bem confiante após a classificação no Clássico contra o Botafogo na Copa do Brasil. Enfrenta um Ceará que atravessa um momento de estabilidade na temporada. Vou de Vasco para esse jogo, 2-1. 2 gols de Berrete pro Vasco e pro Ceará eu vou no gol do Vina. Agora vamos falar de Bahia e Cruzeiro. O Bahia, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 5-1 do Mirassol, jogando fora de casa. Já o Cruzeiro venceu por 1-0 o São Paulo, jogando em casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Bahia teve eliminação pro Fluminense. Já o Cruzeiro teve classificação contra o Atlético Mineiro. O Bahia está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como subir posições nessa rodada, então o Bahia tenta uma vitória para não cair posições. Já o Cruzeiro está na 2ª colocação. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Flamengo, que é o líder da competição. O Bahia vem para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem de 14 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Vem de mais 4 vitórias consecutivas jogando na Fonte Nova. Já o Cruzeiro vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de 4 vitórias consecutivas. E vem de mais 11 jogos sem saber como a derrota fora de casa na temporada. E o Cruzeiro que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2014 não vence o Bahia na Fonte Nova. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Cruzeiro vem embalado, bem confiante após a classificação e vitória contra o Atlético meio de semana na Copa do Brasil. Sim, mas pelo Bahia ser um time que dificilmente perde pontos em casa no Campeonato Brasileiro, eu vou numa vitória do Bahia para esse jogo. Eu vou de 2-1 Bahia. Hoje Jean Lucas e Everton Ribeiro pro Bahia. E pro Cruzeiro eu vou no gol do Fabrício Bruno. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixem meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.